Olá, boa noite. Está no ar o Frente a Frente, novo horário e novo dia. Para a estreia deste ano, chamamos o deputado Danilo de Castro, deputado Rodrigo de Castro, do PSDB de Minas Gerais. Ele é tesoureiro nacional do partido. Danilo é o pai dele, secretário em Minas. Deputado, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer, Denise. Prazer, Zé Maria, estar com vocês. E me ajuda a fazer o programa José Maria Trindade, aqui da Rede Vida de Televisão. Boa noite, Zé Maria. Isso, muito boa noite. O deputado Rodrigo de Castro está no segundo mandato de deputado federal, foi chefe de gabinete do governo de Minas, do governo Anastasia, secretário-geral do PSDB, secretário-geral nacional do PSDB e hoje é tesoureiro do PSDB. Está bem acostumado, né, advogado, deputado, com esta convivência com o deputado, com o senador Aécio Neves, ex-governador de Minas. Nós participamos desse projeto, né, vitorioso em Minas Gerais, desde o início dele, com o choque de gestão e, politicamente, acompanhamos o senador Aécio durante esses últimos anos, que para mim é um motivo de muita satisfação e de muito orgulho, já que ele é um grande político e nós temos um projeto que é fazer o presidente da República para melhorar a qualidade de vida de todos os brasileiros. Deputado, o ano político começou muito quente. Já na estreia, o vice-presidente da Câmara, André Vargas, do PT do Paraná, já fez o gesto que caracterizou a ida dos mensaleiros do PT para a prisão. O PMDB está numa crise sem fim por conta dos cargos no governo Dilma Rousseff. E agora, como é que o PSDB vai se posicionar diante desse tabuleiro aí? Eduardo Campos já se referiu também essa semana, ontem, ao lançar, né, o programa do PSB e da Rede em Brasília, ele se referiu, para a presidência da República, ele se referiu a essa aliança da presidente Dilma Rousseff como uma composição mofada. Disse que está cheio de mofo essa aliança do governo. Como é que o PSDB vai se colocar diante desse quadro? Parece que o único que ainda não entrou em campo este ano foi o PSDB. Como é que o partido vai se apresentar? Olha, primeiro, cabe destacar que quando a presidente Dilma assumiu, havia uma expectativa que ela seria uma política razoável, né, que ela não teria muito jogo de cintura, mas seria uma boa técnica, uma boa gestora. Aconteceu que ela não está sendo uma boa política, porque não está conseguindo um diálogo com o Congresso Nacional, mesmo com setores da sociedade, e pior, tem sido uma má gestora. Os dados da economia, as sucessivas crises mostram essas falhas de gestão da presidente da República e do governo como um todo. E é claro que este ambiente, um ambiente em que a economia vai se deteriorando, em que há seguidos escândalos de corrupção, em que não há uma perspectiva, um projeto consistente para o país, o governo só é reativo, ele não é um governo de planejar, não é um governo de se antecipar, isso reflete no Congresso Nacional. E a própria relação que o governo, e aí essa relação herdada do governo Lula com o Congresso, uma relação baseada em trocas fisiológicas, não no bem para o país, mas onde o Congresso fica em uma posição de submissão e pior, uma relação espúria entre o Congresso e o governo federal. Isso se reflete agora, no momento em que a economia, há uma contração na economia mundial e que a economia nacional não vai bem, casa que não tem dinheiro, ninguém tem razão. Então é isso que acontece hoje no Congresso Nacional. É claro, os partidos estão sentindo essa fraqueza do governo Dilma, estão acostumados a uma relação de tomar lá da cá em termos de cargo, vai chegando a eleição, a situação só vai piorando. O PSDB tem um projeto consistente, nós temos um projeto consistente, temos tido um diálogo muito bom com a maioria dos partidos. Então, mesmo partidos que hoje compõem a base do governo, a gente sabe que essa posição ainda não é uma posição definitiva. Então, o senador Aécio Neves tem uma grande capacidade de articulação. Então, nós esperamos, nos próximos meses, um avanço do PSDB em relação a partidos e a posições do governo federal para montarmos uma frente ampla que dê respostas que o país precisa. Essa instabilidade toda na política, deputado, isso é em decorrência exatamente dessa disputa política ou realmente há espaços vazios? E quando há espaços vazios, os políticos se movimentam rapidamente? Acho que as duas coisas. Há uma má condução da política por parte do governo. A presidente Dilma não é uma pessoa que gosta do diálogo.
sempre foi uma relação muito instável com o Congresso, e no momento em que o governo vai demonstrando fraqueza, os espaços se apresentam. E nós temos hoje, na oposição, 2 candidatos, mesmo sendo, né, a gente não sendo do partido do Eduardo Campos, mas 2 candidatos que têm uma experiência política muito grande e uma capacidade de diálogo também muito grande. Então é claro que é um momento em que as oposições avançam e o governo entra em crise. Está descartada qualquer possibilidade de união entre os dois? Não é um momento de se discutir união. Eu acho que os dois têm candidaturas já colocadas, pré-candidaturas já colocadas, já avançaram muito, mas é importante que entre os dois, e entre o PSDB e o PSB, há um diálogo de alta qualidade e eu creio que isso, numa eleição ou mesmo num eventual segundo turno, isso pode ser muito útil para o país. Essa aliança vai proporcionar, esse diálogo vai proporcionar uma aliança em São Paulo e Minas, por exemplo, que são aí os 2 maiores colégios eleitorais. O PSB estará apoiando Geraldo Alckmin, a reeleição de Geraldo Alckmin, a campanha de Geraldo Alckmin em São Paulo? Já tem alguma coisa? Porque o que a gente ouve é que Aécio Neves não quer essa composição. Né, teria algumas restrições não exatamente para não... Ao contrário, o que nós estabelecemos desde o início foi um diálogo intenso e a vontade de, no maior número possível de estados, nós estarmos juntos. Não há nenhum problema nessas situações. É claro que estar junto, dividir palanques, isso não quer dizer que um governador vá deixar de apoiar o candidato do seu partido. São situações diferentes. Mas esse bom diálogo com o PSB, ele é importante e em qualquer estado ele é bem-vindo. E nós temos tranquilidade absoluta de que o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, vai estar no nosso palanque, o palanque do PSDB, pedindo votos para o senador Aécio Neves para a presidência da República. Vamos fazer um desenho. Em Minas Gerais, só para fechar o raciocínio que nós falamos de São Paulo e Minas, que é o outro segundo colégio eleitoral. Olha, o PSB faz parte do governo de Minas, inclusive nós fazemos parte do governo do prefeito Márcio Lacerda, que governa a capital, Belo Horizonte, e, portanto, é natural que haja uma convergência e que eles estejam inseridos nesse nosso projeto para lançar a candidatura de Pimenta da Veiga ao governo de Minas. E esse desenho nacional da campanha, deputado, já dá para antecipar, já dá para adiantar como será o eixo dessa disputa? Eu creio que será uma disputa, e o Brasil precisa de uma disputa com propostas claras e espera da oposição, e nós temos essa obrigação, o PSDB e as oposições, de uma maneira geral, de apresentar um projeto para o país e, principalmente, alternativas a este modelo vigente. O governo federal tem errado muito, as coisas já não são da mesma maneira do que eram no passado, e principalmente nós não temos uma perspectiva de futuro boa com este governo da presidente Dilma. Mas cabe a nós, da oposição, apresentarmos propostas. E é isso, o senador Aécio Neves, né, da nossa parte, do PSDB, já delineou questões importantes no final do ano passado, vocês todos acompanharam, e nós estamos trabalhando para ter um intenso diálogo com a população brasileira, onde vamos apontar com muita clareza as deficiências, os erros, mas também os caminhos. O país que nós queremos construir, que é um país melhor para cada brasileiro. Está muito perto, né, Denise? A eleição está ali e não pode nem falar quem é candidato. A legislação eleitoral precisa se modernizar, né, deputado? São temas que todo mundo quer, né? São temas que são fundamentais e que, infelizmente, o Congresso Nacional não enfrentou. A reforma tributária, a reforma eleitoral, que é fundamental, a modernização da legislação penal está andando muito devagar ainda, quer dizer, nós já tínhamos condições de ter aprovado o Código e algumas outras leis. Então, tudo isso o Congresso falhou, mas especialmente porque o Congresso foi dominado pelo PT, pelo governo federal nesses últimos anos. Mas o governo Fernando Henrique também tentou fazer essas mesmas reformas e não conseguiu. Mas fez várias reformas. As grandes reformas, as grandes reformas estruturais que o país precisou se iniciaram durante o governo. A reforma administrativa,
que, né, a reforma econômica, das terras, o plano real que se iniciou com a privatização. Então, são inúmeros, não há como comparar. Isso é coisa ruim, viu? E nós enfrentamos temas espinhosos com muita coragem. Coragem que faltou ao governo do PT. E este preço, nós todos estamos pagando agora com essa situação que a gente vê nos jornais cada dia piorando mais. O tom da campanha pode voltar a cair nessa história de privatização ou não privatização? Olha, o próprio governo federal reconheceu tardiamente seus erros e agora anunciou um programa de privatização de aeroportos, de rodovias. O senhor acha que depois da temporada de concessões, esse assunto vai ficar fora da pauta eleitoral? Olha, se ficar na pauta eleitoral, nós não temos nenhum medo de promover esse debate. Primeiro que nós privatizamos e muito antes do PT. Segundo, que o PT ficou 8 anos no governo sem enfrentar essa questão. E só agora, no final do seu terceiro governo, é que resolve privatizar, mesmo assim cometendo erros muito grandes. A presidente então, disse que não é privatização, não. Isso é uma questão de semântica, mas nós sabemos que é. Ela quer dizer, com palavras, aquilo que os fatos demonstram de maneira muito clara. Ela não tinha que ter vergonha, não, de fazer agora as privatizações. Ela tinha que ter vergonha, sim, de não ter feito antes, quando, inclusive, ela foi responsável pela gestão do governo Lula. Durante todo o tempo a gente ouve, o senhor tem falado muito do enfraquecimento do governo, mas até agora, pelo menos o deputado Nelson Marcheselli, que é do PTB de São Paulo, que é um grande analista político, me disse essa semana que ele considera muito difícil tirar o PT do governo por causa do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, do Minha Casa Melhor e também do presidente Lula, que é uma pessoa assim, muito querida da população e tem um diálogo, ele fala de uma forma que todo tipo do eleitorado, todo segmento social consegue entender e captar a mensagem dele. O que o PSDB vai trazer de novo para tentar confrontar com essa imagem do presidente Lula, que estará no palanque defendendo a presidente Dilma Rousseff, promete percorrer o país inteiro em defesa da reeleição da presidente? Nós esperamos ansiosamente este debate. Primeiro, que esses benefícios sociais, e de maneira muito especial o Bolsa Família, já foram incorporados à realidade dos brasileiros. Ninguém contesta o Bolsa Família. Aliás, o senador Aécio, inclusive, apresentou projetos de lei reforçando o Bolsa Família, enfim, institucionalizando este benefício para todos os brasileiros. Então, todos nós apoiamos o Bolsa Família, que, aliás, nasceu, teve suas bases implantadas durante o nosso governo de Fernando Henrique. É claro, reconhecemos os méritos do presidente Lula de ter ampliado este programa. Mas sobre Minha Casa Minha Vida, que é um programa importante, mas ele tem falhas. Há certas camadas da população mais pobre que não são atingidas. Então, o Brasil, graças a esse desenvolvimento que aconteceu nos últimos anos, não só no nosso governo, mas também reconhecemos no governo do PT, o Brasil melhorou, o Brasil caminhou para frente. Mas os brasileiros querem mais. E os grandes problemas, as grandes questões ainda não foram resolvidas. Ninguém pode estar satisfeito, por exemplo, com a qualidade da nossa educação, que patina aí entre os níveis mais baixos dos países mais ricos. Nós não podemos estar satisfeitos com a nossa saúde. A segurança pública é abandonada pelo governo federal. Então, esses temas todos, eles estão aí afrontando os brasileiros. E nós temos uma solução, nós temos um programa amplo para eles e, principalmente, nós temos experiências exitosas por onde passamos. Qual vai ser o tema que o PSDB vai puxar mais nessa campanha? Eu acho que são esses temas. Mas tem um deles, assim, que vai ser o carro-chefe, digamos assim? O carro-chefe vai ser realmente o cotidiano da nossa população. O que nos atormenta, o que nos aflige no dia a dia. São essas questões que eu acabei de colocar e outras que a gente pode dizer. Nós queremos um país com um meio ambiente melhor, nós queremos um país que invista mais em ciência e tecnologia, que se insira entre as nações mais desenvolvidas do mundo, um país com mais infraestrutura, um país onde o agricultor seja valorizado. Isso tudo não está sendo feito pelo atual governo e nós teremos a capacidade de mostrar aos brasileiros que nós podemos conduzir este grande projeto para o país. Essa história que a Denise diz aí do governo difícil de tomar é a força, né? A força do governador, do prefeito.
E a força da presidência da República, a caneta, né? Isso é muito forte, mas tem também o outro lado do desgaste, o estresse do material. Isso está pesando esses anos seguidos? Primeiro, se nós retomarmos aí em retrospecto, nas últimas eleições, nós ganhamos 2 com o Fernando Henrique, o PT ganhou 2. Mas, na última eleição especialmente, a economia se encontrava no momento, vocês são testemunhas disso, muito melhor do que tem hoje. O PT ganhou 3. Desculpa, na última eleição, quando o PT ganhou, a economia se encontrava num momento muito melhor do que é hoje. Nós tínhamos um candidato, Zé Serra, e o Lula no auge da sua popularidade, apoiando a presidente Dilma. Mesmo assim, a eleição não foi esse passeio. Nós tivemos 44% dos votos da população brasileira. Agora nós temos um candidato com uma ampla capacidade de articulação, uma ampla capacidade de verbalização, o senador Aécio Neves. O momento econômico é bem diferente e nós estamos enfrentando uma presidente que apresenta falhas muito grandes na sua gestão e principalmente um desgaste, como você mesmo disse, nesses anos todos de governo do PT com suas falhas sucessivas. Isso tudo nos favorece e nos transmite uma expectativa de vitória em outubro. Ainda falando da sucessão, a disputa agora é pelo Nordeste, né? Vai ser muito importante o Nordeste, a participação do Nordeste. Olha, qualquer voto é importante, mas é claro que no Nordeste e no Norte nós tivemos diferenças muito grandes na eleição passada em termos de voto. Isso pesou no cômputo geral da votação. Mas essa situação, ela começou a mudar nas eleições para prefeito. Dizia-se que nós não tínhamos condições nenhuma de ganhar no Nordeste. Nós elegemos o prefeito, por exemplo, de Salvador, democratas, elegemos Aracaju, fomos muito bem o PSDB em Pernambuco, fomos bem, elegemos Teresina, elegemos a Belém do Pará, elegemos Manaus, fomos bem no Rio Branco, no Acre. Então, o PSDB mostrou muita vitalidade nessas regiões. E isso nos dá ânimo para as próximas eleições. Pois é, a sucessão sendo tratada aqui pelo tesoureiro nacional do PSDB, foi secretário-geral do PSDB durante 6 anos, deputado federal por 2 mandatos e ex-chefe de gabinete em Minas Gerais, o deputado Rodrigo de Castro. Nós vamos agora a um pequeno intervalo e daqui a pouco nós voltamos com mais notícias e mais conversas aqui na Rede Vida. Salve, muito boa noite. Nós estamos aqui no Frente a Frente na Rede Vida e sabe como é? Político e imposto, no fim do mundo, todos nós vamos encontrar com eles. É preciso tratar da política e por isso estamos aqui. Hoje conversamos aqui com o deputado Rodrigo de Castro, do PSDB de Minas Gerais, ex-secretário-geral do Partido Nacional e agora tesoureiro nacional do PSDB. Deputado, os políticos hoje estão sendo chamados a uma demanda muito intensa, né, de assuntos polêmicos, como a história da união civil entre pessoas do mesmo sexo, a liberação de aborto, vários assuntos polêmicos. E por que o Congresso passa tão ao largo, tão longe desses assuntos? Infelizmente, nos últimos anos, nas últimas legislaturas, o Congresso tem cada vez mais se afastado do debate nacional, deixado um vazio que você mencionou no bloco passado, e inclusive perdendo espaço e deixando, por exemplo, que o STF agora decida questões que que eram obrigações nossas como congressistas de enfrentar. É falha, então, do Congresso? É falha do Congresso Nacional, com certeza. Eu me sinto muito à vontade, porque em diversos pronunciamentos, em diversas vezes, tenho cobrado essas ações do governo, mas, basicamente,
nós podemos acreditar a isso. Claro que é uma falha de todo o Congresso Nacional e, portanto, de cada parlamentar, mas de maneira muito especial essa relação que foi estabelecida entre o Executivo e o Legislativo, entre o Poder Federal e o Congresso Nacional nesses últimos anos, que é uma fonte de realmente de diminuição do poder do Congresso, diminuição da nossa ação e até mesmo, infelizmente, da própria legitimidade da Casa das Leis do Brasil. Tem uma pergunta aqui, Emilson Costa, do Rio de Janeiro. Boa noite, obrigada pela sua participação. Ele quer saber, ele lembra que na campanha de 2010 o PSDB mexeu muito com essa questão de aborto, acusando em determinado momento a presidente Dilma Rousseff de ser a favor do aborto. Ele quer saber como é que o PSDB fará agora. O PSDB decidirá tangenciar valores éticos e morais conservadores, como o aborto, nessa campanha presidencial? Eu creio que qualquer tema tem que ser debatido numa campanha eleitoral. E, inclusive, temas de valores éticos e, claro, que interessam a população. O que nós não podemos fazer é um debate de baixa qualidade. Cada um pode ter sua opinião, se expressá-la da melhor maneira possível, mas respeitando a realidade do país, inclusive os valores éticos. Eu creio que é fundamental nessa campanha que seja feita uma campanha de alto nível, de discussão dos temas realmente que interessam ao país, inclusive, a população merece uma campanha desse jeito. Está tratado no programa do PSDB, né? Tem tratado, com certeza. Tá certo. Deputado, mas fugindo um pouco dessa história de campanha, os políticos, na verdade é o seguinte, não está tendo renovação de políticos no Brasil, né? Tanto que lá em Minas Gerais foram desaposentar o Pimenta da Veiga, que já estava fora da política. Em vários estados também está acontecendo a mesma coisa. Há um descrédito geral da população com relação aos políticos. Por que isso? O que está acontecendo? Bom, primeiro, é com muito orgulho que nós assistimos a presença do ex-ministro, ex-prefeito de Belo Horizonte, Pimenta da Veiga. Voltando para a política, né? Voltando para a cena política, mas ele teve um tempo se dedicando à atividade profissional, mesmo assim nunca abandonou os grandes temas de Minas Gerais, e é natural que em determinada fase da vida a pessoa se dedique a temas profissionais. Isso aconteceu com o Mário Covas. Ele é um dos fundadores do PSDB, ele está naquela foto inicial. Ele tem um currículo que nos orgulha muito, uma pessoa experiente, governou Belo Horizonte, foi um grande ministro, foi um grande parlamentar, esteve sempre à frente do seu tempo, tratando de temas importantes, e tenho certeza, será um grande nome para Minas Gerais. Agora, e nós todos vamos abraçar a sua candidatura. É natural, há uma renovação sim na política brasileira, há novos nomes surgindo, mas nós não podemos também, por conta disso, deixar as pessoas que têm experiência de lado. Ao contrário, esta mistura é muito salutar. Isso existe hoje no PSDB de Minas. Nós temos vários deputados aí jovens, vários deputados em início de trajetória, e nós temos, ao mesmo tempo, políticos experientes. Nós tivemos agora, por exemplo, no governo de Minas, um político novato que se mostrou um grande administrador e um grande político, que é Antônio Anastasia. Foi uma grata surpresa também em termos políticos para nós mineiros. Então, no PSDB tem muito orgulho de Pimenta da Veiga, há uma renovação no PSDB como um todo, inclusive em Minas Gerais. E a política, é claro que ela cada vez mais é contestada. Por quê? Porque a sociedade ela quer uma resposta maior da política como um todo. Ela quer um político ético, ela quer um político participativo, ela quer um político que atenda às suas demandas. E nós, que estamos na militância, nós temos que estar atentos a essas exigências da população e saber responder à altura. Mas o que houve, então, com o meio político que a gente vê hoje o eleitorado tão distante dos políticos? No ano passado foram essas manifestações na rua que causaram uma preocupação. O ano começa também com o fantasma das manifestações batendo a porta de todos os partidos praticamente. Como é que vai ser lidar, que leitura se faz dessa insatisfação do eleitorado em relação à classe política? Primeiro é bom ressaltar que essa insatisfação
ela é geral, ela não acontece só no Brasil, acontece em países como a Europa, que nós estamos assistindo a uma onda de protestos, na Ásia, enfim, na África, é um fenômeno que é mundial, mas nem por isso não deixa de preocupar. E ele no Brasil, ele tem ainda alguns ingredientes que nós temos, infelizmente, ainda um ambiente de muita corrupção, nós temos um ambiente onde há uma desigualdade social brutal, há uma desigualdade muito grande, há um ambiente onde os problemas dos brasileiros estão longe de serem solucionados. Então, tudo isso, é claro, leva a uma insatisfação legítima por parte da sociedade. Cabe a cada político fazer a sua parte e, é claro, também a sociedade não misturar todos numa vala comum, separar o bom político do mau político e privilegiar os bons políticos. O país está numa situação diferente politicamente, né? As pessoas estão muito mais reivindicando, estão muito mais cientes dos seus direitos, né? Qualquer atividade hoje, qualquer erro pode provocar uma rebelião séria. Isso aconteceu em São Paulo com relação à trens. Por quê? O que está acontecendo com relação, além desse divórcio com a política, esta insatisfação geral? Esse dado que você citou tem um lado positivo. Há uma maior conscientização da população sobre os seus direitos e sobre aquilo que ela quer. Sobre a necessidade de fazer o dever de casa? Creio que sim. Eu acho que essas eleições, elas podem ser um momento de inflexão, um momento de mudança para o país, um momento de maior valorização da boa política, e é isso que nós vamos pregar nesse debate. Eu queria saber, em relação a essas questões que a gente vê agora nos últimos dias, por exemplo, o gesto do vice-presidente da Câmara, André Vargas. Tem até uma pergunta aqui no Twitter. O nosso telespectador quer saber se o senhor também ficou escandalizado com o gesto dele, meio que provocando o ministro Joaquim Barbosa, que é uma pessoa que hoje tem, aí já aparece até nas pesquisas, para presidente da República. Como é que o senhor viu esse gesto dele? Isso não é mais um ingrediente que leva a classe política ao descrédito? No momento que ele, na frente do presidente do Supremo Tribunal Federal, levanta a mão e faz um gesto? Olha, seria lícito ao deputado André Vargas contestar a decisão do Supremo. É um direito de cada um opinar, mas há maneiras de se fazer isso e há momentos. Ali era uma cerimônia oficial, portanto, eram representantes de diferentes poderes e, neste momento, é necessário um respeito ao presidente do Supremo Tribunal Federal e, é claro, que foi um erro grotesco. Daria o direito, por exemplo, do PSDB questionar quando a presidente Dilma for na solenidade no Congresso, né? Fazer gestos? Não creio que essa deva ser a postura de nenhum parlamentar. É um episódio realmente que depõe contra o decoro e contra o bom andamento. Era isso que eu ia lhe perguntar, em relação a esse pedido que o PSDB fez de levar o deputado à comissão de ética por falta de decoro. O senhor acha que isso procede, uma vez que o presidente da casa disse que não chega a ser um caso de quebra de decoro? Olha, são diferentes pontos de vista, mas é claro que este gesto, conforme o telespectador bem definiu, ele agride a sociedade brasileira e agride a própria imagem do Congresso. Existe um cumprimento ali dos petistas, mas os mais militantes que fazem esse gesto, que é natural deles, o senhor acreditou? Nós nunca tínhamos presenciado um gesto desse antes. É um gesto bastante estranho. Virou, então, o gesto de crítica ao Supremo? Eu creio que sim. O senhor é advogado. O Partido dos Trabalhadores diz que aceita a decisão do Supremo, tanto que aceita cumprimento da pena, e quase todos estão na cadeia, né? Mas a crítica também não seria normal? Quer dizer, aceito a pena, mas não seria também um direito de espernear, como diz na atividade jurídica? O senhor é desse lado também? A crítica pode ser externada, não no momento, numa solenidade em que o presidente do Supremo Tribunal Federal é convidado a comparecer ao Congresso, e a crítica tem um momento e tem um modo de ser feito. Ali Entendi. O deputado errou no momento e errou no modo. O senhor acha que criticar o julgamento, se dizer inocente, tudo bem? Ele não poderia ter feito isso no papel de vice-presidente, ele no exercício... Ele poderia ter feito durante um discurso,
Ele poderia ter feito até num pedido de audiência com o ministro e apresentar isso. Jamais numa cerimônia oficial, apresentando um gesto deselegante também, né? E ainda com relação a essa história aí que mudou o país nesse julgamento, mostrou para todo mundo que qualquer um pode ser julgado e preso, né? Isso é uma grande lição para os políticos no país. O Partido dos Trabalhadores diz que está sendo perseguido politicamente. Isso procede? Claro que não. O que nós assistimos durante o governo do PT foi um festival de escândalos, um festival de corrupção, de desmandos, fruto dessa maneira de administrar, sem privilegiar os bons quadros, chamando para o governo, chamando para ministro, para ocupar os cargos, pessoas simplesmente olhando a carteira partidária ou a ideologia. Isso, é claro, só poderia dar no que deu, uma situação de quase que desgoverno, onde em todos os níveis do governo federal, em todos os ministérios, nós, conforme a presidente gosta de falar, nós presenciamos malfeitos. O mensalão é apenas a ponta de um iceberg gigante em termos de corrupção do governo federal. Sobre isso também o Delúbio Soares e o João Paulo Cunha, o Genuíno e o Delúbio, né? Eles em pouco tempo, através de uma plataforma nova que é a internet e depósito em conta, eles arrecadaram mais do que toda a campanha da presidente Dilma Rousseff, mais de 2 milhões de reais. Isso assusta o senhor? Assusta e causa enorme estranheza. Esta maneira de arrecadar é pouco transparente, é difícil de acreditar que foram pessoas físicas que depositaram os recursos ali e que não houve uma lavagem de dinheiro. Inclusive, isso foi questionado pelo ministro do STF, Gilmar Mendes, ontem. Então, realmente... E o PSDB já pediu... Mas, inclusive, um ex-ministro do Supremo declarou já que fez uma doação, Nelson Jobim. Ele doou 10 mil reais. O senhor não acredita na possibilidade de arrecadação do público mesmo? Acho muito complicado, acho muito difícil, acho pouco transparente. E essa arrecadação, se feita, eles deveriam mostrar o CPF de cada um, o valor de cada um individualizado, para aí sim garantir a transparência. Do jeito que foi feito, é claro que não é uma arrecadação transparente. Mas esse é um encaminhamento de financiamento de campanha, né? Acho que está partindo para isso, porque o Supremo deve proibir a doação de empresas e o autofinanciamento. Não, são questões distintas. O que houve por parte do PT agora foi uma campanha de arrecadação via internet para pagar uma multa de condenados por corrupção. É bem diferente do financiamento de campanha. Mas isso já não pode ser um treino do PT para, durante a campanha, passar a arrecadar? Claro que isso o demonstra... PSDB não se preocupa, uma vez que isso demonstrou claro uma capacidade de mobilização dos militantes do PT em prol dos seus companheiros, né, digamos assim? Nos preocupa não a capacidade de mobilização dos militantes, mas a capacidade do PT de arrecadar recursos sem informar de onde vem. Mas da campanha tem que informar, né? Tem que informar, mas nós, claro que nós vivemos... Em relação a esse recurso também tem que pagar multa, tem que pagar o imposto, né? Em relação a doações, né? Que é um imposto inclusive alto. O que acontece hoje no PT é que houve uma decepção geral de todos nós da sociedade, que nós presenciamos antes do governo Lula um partido que se dizia ser autêntico, que pregava pela ética, que pregava pela transparência. E no governo, o PT se mostrou justamente o contrário a tudo isso. O que nós assistimos hoje é um governo que esconde, um partido que se mistura aí com o sindicato, com ONGs, e a gente não sabe de onde que vem esse dinheiro, não sabemos de onde que esse dinheiro vai. Neste particular, é claro que nos preocupa, numa campanha eleitoral, enfrentarmos uma situação onde o oponente tem dinheiro que nós não sabemos da origem e tem muito dinheiro. O que mudou, deputado, assim, na sua... Mensalão. Eu queria saber, porque além do mensalão do PT, tem outros processos que o Supremo deve julgar esse ano, inclusive o que vem sendo chamado aí pelos petistas de mensalão do PSDB. Como é que o partido está se preparando para enfrentar esse tema, se vier a julgamento, que foi uma questão relacionada ao financiamento da campanha do ex-senador
Eduardo Azeredo. São situações bastante distintas. Primeiro, não houve um mensalão do PSDB. E o mensalão do PT, o que aconteceu? Houve uma troca, né, do governo do PT, que arrecadou dinheiro de maneira ilegal para comprar base de apoio no Congresso Nacional. Essa situação foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal e foram condenados diferentes personagens ligados ao PT. Com relação ao caso de Minas Gerais, o que se aponta, existe uma acusação de mau uso na campanha eleitoral, que é grave também, mas é ainda uma acusação. Não foi julgado ainda o ex-senador e deputado Eduardo Azeredo. E eu acredito na sua inocência, acredito na sua honestidade. E vamos esperar com muita serenidade esse julgamento. Eu tenho a impressão, deputado, que a palavra mensalão, ela foi carimbada na testa de todos os políticos. Eu queria que o senhor falasse, assim, na sua sensibilidade, o que mudou na maneira de fazer política depois da revelação do mensalão, depois das condenações do mensalão. O que mudou, se não mudou? Olha, primeiro eu não concordo com você, não acho que esta seja uma pecha de todos os políticos. O que aconteceu e o próprio Poder Judiciário já definiu isso muito bem, foram casos na órbita do governo federal, do governo do PT. E as condenações demonstram isso de maneira muito clara. Mas é evidente que este julgamento foi um divisor de águas na política brasileira, para a própria sociedade brasileira. Porque antes havia uma sensação de impunidade, uma sensação de que alguém poderoso, de que, por exemplo, um ex-ministro da Casa Civil, um dos homens mais poderosos da República, jamais poderia ser condenado e, se condenado, jamais poderia ser preso. Então, neste ponto, este julgamento, demonstrou que ninguém está livre da justiça e ninguém pode transgredir a lei. E a própria população brasileira hoje enxerga isso de maneira muito clara. E, evidente, a classe política também deve fazê-lo. É a prisão dos mensaleiros na Papuda. O PSDB pretende usar isso na campanha? Não é um tema de campanha. O que o PSDB pretende usar é, sim, a defesa da ética, como sempre defendeu, a defesa dos valores morais, mas também, e principalmente, o debate sobre os temas que interessam o Brasil e apontar os erros desse governo. Entre eles, existe a corrupção, mas existe também a má gestão, existe, por exemplo, o abandono da nossa infraestrutura. Nós presenciamos agora a presidente Dilma inaugurando um porto em Cuba, enquanto os nossos portos estão em condições de sucateados, em situações assim, de absoluto abandono ou não atendem às expectativas. Nós presenciamos, por exemplo, filas de dezenas de quilômetros dos produtores de soja. Por quê? Porque as estradas são ruins e porque os portos não têm capacidade para exportar e para importar. Então, são essas falhas do governo que nós queremos dizer de maneira muito clara. Agora, por exemplo, no pré-sal, anunciou-se o pré-sal como a maior riqueza do Brasil. O leilão do pré-sal que foi arrecadado foi o mesmo que foi arrecadado na privatização do aeroporto de São Paulo. Quer dizer, há um contrassenso aí. O pré-sal vale o mesmo que um aeroporto? Então isso mostra as falhas do governo e essas falhas prejudicam a qualidade de vida da população brasileira. Muito bom, deputado. Nós vamos para mais um intervalo. Eu e José Maria Trindade entrevistamos hoje o deputado Rodrigo de Castro, do PSDB de Minas Gerais. Ele que é tesoureiro nacional do partido. Você pode mandar as suas perguntas para 0 operadora 17 3355 8432 ou para o e-mail frenteafrente@redevida.com.br ou ainda para o meu Twitter, que aparece aí na sua telinha, @DeniRotenburg. Voltamos já, não saia daí.
Olá, estamos de volta com Frente a Frente. Eu e José Maria Trindade entrevistamos hoje o deputado Rodrigo de Castro, do PSDB de Minas Gerais. Ele é tesoureiro nacional do partido e deputado federal. Deputado, uma coisa muito importante aqui, que um telespectador lembra, Assis da Cruz Camargo, de Ponta Grossa, ele quer saber que ele lembra daquele episódio em que Joaquim Barbosa não cumprimentou a presidente Dilma Rousseff, numa solenidade. E aí ele diz assim, Barbosa errou ou acertou ao não cumprimentar Dilma naquele evento? Barbosa e André Vargas se assemelharam? Bom, primeiro eu não posso falar em nome do ministro Joaquim Barbosa, mas se eu me lembro bem daquele episódio, ele disse que se esqueceu. Se ele realmente se esqueceu de cumprimentar a presidente da República, foi uma gafe grande. Porque ninguém se esquece de cumprimentar a presidente da República, mas uma gafe. Num evento. Já com relação ao gesto do deputado André Vargas, creio que foi um gesto infeliz e realmente num momento inadequado. E um gesto algo um pouco agressivo realmente para a ocasião. Mas o de Joaquim Barbosa também não foi uma agressividade? Deixar de cumprimentar a presidente da República? Foi uma gafe muito grande você esquecer de cumprimentar a autoridade máxima do país, sem dúvida. Pois é, Denise, aqui também faz a pergunta o professor Assis da Cruz Camargo, que é de Ponta Grossa, no Paraná. Ele fala aqui do mensalão isolado, do trem-salão, o mensalão mineiro não tem sentido. E ele disse também que acreditar em fantasia, acreditar que o Supremo Tribunal Federal está interessado em julgar qualquer asneira sem cálculo. Agora, ele diz o seguinte, quanto à arrecadação do PT, o Supremo e o PSDB terão que procurar igrejas. O senhor acredita também na participação de igrejas nessas doações, deputado? Não há nenhum fato que, pelo menos por enquanto, que demonstre este envolvimento. E pode ser lavagem, como sugeriu o ministro? Este é um caminho que realmente... Essa desconfiança, ela passa por dois motivos. Primeiro, pelo histórico do PT de mau uso dos recursos públicos, dessa mistura que eu falei entre sindicato, ONGs e PT, essa mistura ilegal e absolutamente sem transparência. É claro que isso nos remete a enormes preocupações sobre a maneira como essa doação foi feita. Fabrício Amador, de Belém do Pará, ele pergunta aqui sobre um assunto que nós vamos tratar. Sobre a reforma política, né? Por que ninguém quer votar a reforma política? Olha, a reforma política, ela é um tema que, primeiro, é uma grande necessidade para o país. Ninguém aguenta mais este modelo que nós estamos vivendo. Ele mostra um absoluto esgotamento. Não é possível nós convivemos com mais de 30 partidos políticos sendo representados, com tempo de televisão, com dinheiro de fundo partidário. Isso leva ao quê? Leva a uma transformação da política em uma mercadoria, onde um tempo de televisão, onde um fundo partidário, ele vale algo e enfim, é feito um jogo sujo nesse sentido. O candidato avulso pode ser? A reforma política é uma necessidade para o país. Infelizmente, o Congresso não tem enfrentado esse tema e, de maneira muito especial, os governos do PT não enfrentaram. Porque, geralmente, para você fazer uma reforma política, ela deve ser feita no início do governo, onde há ainda uma distância das eleições e a força do governo para atuar em prol de temas importantes. Mas o PT nunca quis fazer uma reforma política verdadeira. E o modelo que o senhor defende da reforma política? Creio que nós temos que enfrentar a questão dos partidos. Eu acho que o mal maior hoje... Como assim a questão dos partidos? A questão da facilidade de se criar siglas partidárias e dessas siglas terem acesso a tempo de TV, a tempo de televisão e fundo partidário. Então, isso... hoje há partidos de si mesmo, há pessoas enfim, que vivem da atividade de criar, de gerir partidos. E o partido deve ser um ente a serviço da população brasileira. Essa profusão de partidos, ao meu ver, é o pior mal da política. E outro ponto? Outro ponto que eu considero um ponto muito importante é a clareza no financiamento partidário. O senhor concorda com o financiamento de empresas, as campanhas, concordo, ou o senhor acha que tem que acabar? Não, concordo com o financiamento de empresas, acho que eles devem ser transparentes,
Cada deputado, cada parlamentar, cada político deve mostrar quem Mas está já não apoiando. é transparente, porque é obrigado a publicar o nome do doador, o seu CPF, na página lá do Tem uma conta Tribunal específica. Superior Isso. Eleitoral. Tem uma conta específica Acho para que receber esse dinheiro. nesse- A legislação não está boa, não são os políticos que estão errando porque vem um negócio do Caixa 2 que vira um monstro que não tem tamanho? Quando nós falamos em financiamento de campanha, essa parte das empresas é uma parte que é transparente hoje em dia. Mas é claro, e a realidade mostra, que tem havido desmandos, que tem havido práticas ilegais em campanhas. Isso tem que ser coibido, isso tem que ter uma legislação mais clara. Ao mesmo tempo, nós temos que também facilitar ao brasileiro cada vez mais ter acesso às informações sobre a vida parlamentar de cada um, sobre a própria atividade parlamentar. Então, isso tudo, uma legislação mais transparente, mais fácil, poderia facilitar. E a Coligação. ficha limpa? Coligação. A ficha limpa foi um avanço importante para o país. As coligações, eu creio que elas podem existir, elas não atrapalham, mas hoje há realmente algumas falhas no sistema. Por exemplo, a questão de você votar em um candidato e eleger outro. Ou seja, o senhor é, então, contrário à coligação para eleições proporcionais? Proporcionais, eu Tem acho que ser partido puro, né? eu O creio que PSDB tem que chega ser lá só partido- com o seu eu creio que grupo, tem que ser partido o puro. PT com o dele, Isso. o PPS com o dele, o PSB com o dele, cada um com os seus. Quem Acho que conseguir fazer mais... Acho que seria um avanço importante para o sistema E partidário. eleito mais votado. Eleito mais votado. Mas não é democrático essa história da sigla partidária, né? O voto proporcional. Quando o eleitor vota, ele não vota numa ideia, num partido? Isto em tese poderia ter funcionado, mas o que nós presenciamos nos últimos tempos é um desvio deste modelo e assistimos casos, por exemplo, né, que ficaram clássicos aí, como Enéas, que foi eleito com uma votação estrondosa e levou consigo pessoas que tiveram, em São Paulo, 5 mil votos, 6 mil votos, ou seja, a pessoa chega... O próprio Tiririca, que levou Valdemar Costa Neto. A Hoje em pessoa dia faz chega companhia com José à Dirceu Câmara Campos. sem representatividade, sem legitimidade para estar ali presente. Isso leva também a partidos menores negociar o seu fundo partidário e a sua sigla para aumentar a votação e eles terem o tamanho que na verdade não tem. Então são erros, são falhas do sistema que merecem ser corrigidas e podem ser corrigidas através de uma república, de uma reforma política. Internet na campanha. A internet veio para ficar, não há como você fazer uma campanha hoje em dia sem internet, mas é claro que há que se ter uma legislação. Não é possível também que a internet seja uma plataforma de difamação, enfim, que seja levada para o mal. Quando a internet é usada para a opinião livre, como a internet é usada para o debate, para dar mais transparência, ela é muito positiva. Mas ali, às vezes, as pessoas não extrapolam um pouco, especialmente nas redes sociais, xingando uns aos outros. A gente vê tanto xingamento no Twitter, como as pessoas extrapolam. O senhor acha que é possível tentar evitar aí que a campanha fique muito rasteira na internet? Com certeza, aí cabe ao próprio eleitor que vai estar acompanhando separar o bom uso da internet do mau uso da internet. Eu tenho certeza que a internet tem muito mais pontos positivos do que negativos. O que há que se ter é uma legislação que coíba e que seja muito firme com as ilegalidades, com os crimes cibernéticos. Agora, o senhor já tem 2 mandatos e pode concluir o 3º sem votar essa reforma política, né? Então, se Deus quiser, nós esperamos que... Bom, primeiro temos que ser claro, não vai ter reforma política esse ano. Então, o presidente até defendeu, mas defendeu da boca para fora. E eu não creio na sinceridade da presidente nesse momento, que se fosse sincero, teria feito no início do seu governo, quando ela tinha uma força imensa. Mas não se preocupe,
Aécio Neves assumindo, nós vamos ter reforma política séria no nosso país. Há uma tese de se votar uma reforma política e colocar a validade só para 2 eleições, ou seja, 2023, por exemplo. Mas já seria válido. Eu creio que nós temos que votar. Que todos votariam longe das suas Se isso fosse feito há 2 legislaturas atrás, nós já teríamos uma reforma nesse momento. Então, nós temos que votar uma reforma, claro que por um período mais curto, mas se não houver consenso para daqui a uma eleição que seja, eu creio que 2 é um prazo... 2022, no caso. Eu creio que 2 eleições é um prazo realmente muito extenso, mas nós temos que votar uma reforma, não é possível nós continuarmos com esse modelo. E mesmo assim, nós poderíamos dividir alguns temas para depois e outros temas tendo uma abrangência. Mas já se tentou fazer imediata. Isso e não deu certo. Isso é possível fazer. O que nós não tivemos até agora foi uma vontade realmente política de se fazer essa reforma. Um governo realmente imbuído, contando com a participação do Congresso, a pressão da sociedade, a reforma política sai. O senhor faz parte, então, do grupo que acha que o modelo se exauriu? Com certeza. Eu creio que qualquer brasileiro, qualquer um de nós, qualquer jornalista como vocês que acompanham, está vendo que cada vez nós temos uma política pior em nosso país. Nós temos que inverter isso. Eu queria entrar um pouquinho na história da médica cubana que foi buscar asilo no Democratas. Como é que fica essa história agora? O senhor acha que o Mais Médicos entrou aí numa saia justa, especialmente esse acordo com Cuba? Olha, primeiro, os médicos, eu creio que os médicos são muito bem-vindos em nosso país. Quanto mais médicos nós tivermos, melhor para o Brasil. Mas, primeiro, esta medida do governo federal, ela foi uma medida absolutamente paliativa e uma medida que não respondeu aos grandes anseios da questão da saúde. É claro que num distrito, numa cidade pequena, a população quer o médico. Mas ela quer o programa foi aplaudido, né, pela população. Mas ela quer um posto de saúde, ela quer equipamentos médicos, ela quer uma saúde que funciona. Isso ela não está tendo. Isto o programa Mais Médicos não responde. E ele tem falhas graves que devem ser consideradas. O que acontece hoje é que o governo federal paga um dinheiro ao governo de Cuba e este dinheiro não é repassado aos médicos, ou não é repassado como deveria ser, aos médicos que estão fazendo o seu trabalho. Não é possível o governo entender como justa a remuneração de R$900 para o médico. Então, são falhas que o governo deve corrigir e, além disso, o programa Mais Médicos, que é bem-vindo, ele não responde às grandes questões da saúde em nosso país. O senhor acha que o governo, o senhor que já teve experiência administrativa, o senhor acha que o governo vai dar asilo à médica cubana? Olha, o governo, a história tem mostrado que o governo do PT tem agido de maneira bastante ideológica nessas questões de receber cidadãos em nosso país. Nós tivemos, por exemplo, um episódio onde um terrorista italiano recebeu asilo do governo do PT, Cesare Battisti. E, ao mesmo tempo, nós tivemos uma situação de absoluta covardia quando boxeadores cubanos vieram ao nosso país, pediram asilos e, de maneira assim, absolutamente absurda, foram mandados de volta para o seu país, porque era Cuba. Então, o governo do PT não age de maneira justa. Se ele te mostrar senso de justiça, tenho certeza que essa médica será muito bem recebida em nosso país, porque este é um pedido absolutamente justo e que a tradição do Brasil é acolher esse tipo de pedido. Mas isso não cria um precedente? Né? Não cria um precedente grave no momento em que admite-se que uma médica deixe o programa e receba asilo no país e passe a morar aqui sem nenhum compromisso em relação ao programa? Isso não pode abrir um precedente com os milhares de médicos cubanos que vieram nessa... Não, eu acho que abre um bom precedente. Se esses médicos cubanos se sentirem desconfortáveis no seu país com o regime ditatorial que existe em Cuba, eles podem se asilar no Brasil e aqui exercer a medicina.
Isso... Mas aí como é que faz? O governo tem que... É porque existe um acordo. Rever esses recursos que pagou ao governo cubano? Entre países, por que não existe um acordo com o cidadão que vem aqui legitimamente? O que acontece, você receber bem médicos de Cuba é mais do que justo, mas você compactuar com um governo que há 55 anos é uma ditadura, que mata, que brutaliza, que não permite a liberdade aos seus cidadãos, é bem diferente. E essa é a realidade de Cuba. Esse em relação caso desse aos documentos precedente também parece que é um problema lá, né? Que não foi assinado, que se assinou, a presidente Dilma teria dito no lançamento, o governo teria dito no lançamento do programa, que teria assinado com uma entidade. Parece que com o contrato da médica não foi bem assim. Mais uma vez, este governo mostra a falta de transparência. Aliás, o PSDB vai pedir uma investigação completa desse caso? Com certeza, esse caso demonstra, mais uma vez, a falta de transparência do governo do PT, da gestão de Dilma Rousseff, que nós presenciamos isso nos últimos dias. A presidente fez aquela parada em Lisboa, que foi algo absolutamente grotesco, sem comunicar, sem dar publicidade, e é a obrigação dela, como presidente da República, fazê-lo. Investiu-se num porto em Cuba e não se informou à população, pasmem, quanto se investiu ali de dinheiro público, de dinheiro seu, de dinheiro dos contribuintes, de dinheiro nosso. Nós temos direito de saber o que o governo federal está investindo em outro país. Não tem explicação essa falta de transparência. Com relação ao acordo com Cuba, ele também não é transparente e ele é absolutamente injusto. A parte do leão tem ficado com o governo cubano. Os médicos no Brasil não estão recebendo a altura. Esse caso da médica cubana, já existe um precedente. Um médico tentou ficar aqui no Brasil, disse que ficaria trabalhando de qualquer coisa, depois estudaria e passaria pelo Revalida, né, que seria o lado comum, e assim como ele foi para os Estados Unidos, ela também já pediu asilo, deve ir para os Estados Unidos. Agora, o que não ficou claro, o senhor é contra ou a favor o programa Mais Médicos? Eu sou a favor do programa, mas, repito, ele é um programa que não respondeu às grandes questões da saúde. O governo federal cada vez investe menos em saúde, tem abandonado os estados na questão de saúde, abandonado os municípios e, portanto, gerado uma grave crise de saúde em nosso país. Esses problemas não foram superados, as filas, a falta de equipamento, enfim, todas essas mazelas que nós assistimos na questão de saúde, que principalmente são causadas pela falta de eficiência do governo federal e pela falta também de vontade política de se investir mais na saúde. Ao contrário, durante os últimos anos, cada vez nós assistimos o governo do PT investindo menos em saúde. Com isso, é claro, os problemas vão se avolumando. Com relação ao programa Mais Médicos, ele é bem-vindo no momento, na medida em que traz médicos ao país. Mas ele apresenta falhas em sua transparência, apresenta falhas nesse convênio com Cuba, que é absolutamente injusto. Não é possível que a parte do leão fique com o governo cubano e que os médicos fiquem em situação de absoluta inferioridade. Se fossem médicos chineses, o programa seria melhor, por exemplo? Não, qualquer médico é bem-vindo, desde que ele faça que ele exerça bem a sua profissão. E os médicos cubanos são muito bem-vindos ao nosso país. Nós temos com a população de Cuba uma absoluta solidariedade, carinho com eles. O que nós não concordamos é com o regime ditatorial do governo de Cuba, que, aliás, esse governo adora e tem como modelo. É bom esclarecer ao nosso telespectador que o programa Mais Médicos admite médicos de todos os países. Claro. A diferença é que com Cuba existe um contrato com o governo cubano que manda os médicos. E pouco transparente esse contrato. E nos outros países, os médicos vêm, eles se inscrevem... Porque eles têm liberdade de ir e vir, diferentemente de Cuba, onde não existe liberdade. Pois é, nós estamos aqui no Frente a Frente com o deputado Rodrigo de Castro, ele é do PSDB de Minas Gerais, tesoureiro nacional do PSDB e secretário-geral. Nós estamos aqui nessa noite falando de política, descendo a detalhes, e vamos dar um pequeno intervalo e daqui a pouco voltamos.
Salve, muito boa noite. Momento tenso na política nacional. A presidente Dilma tentando fechar uma reforma ministerial, a troca de ministros que serão candidatos, mensaleiros presos e o segundo deputado federal que agora ganha também a alcunha de deputado presidiário. Tudo isso é um momento político nacional. Nós estamos aqui no Frente a Frente com o deputado Rodrigo de Castro, do PSDB de Minas Gerais. Ele é tesoureiro nacional do PSDB. Deputado, há um momento de se discutir a infraestrutura do país. Gerência de portos, saúde, educação. Esse debate será fácil durante a campanha e durante o dia a dia mesmo? Esse debate ele é muito bem-vindo e necessário em nosso país. E as falhas de gestão do atual governo, elas acontecem em todos os setores e são falhas gritantes. Vou citar o exemplo do meu estado, Minas Gerais. O governo do estado de Minas firmou um convênio com o BNDES no valor de dois convênios, um no valor de 1 bilhão e 100 e outro de valor de 600 milhões de reais, portanto, mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Para o metrô de Belo Horizonte? Para a infraestrutura em nosso estado. O governo federal assinou, mas não liberou os recursos, ao contrário, contingenciou e investe em Porto, em Cuba. Ao mesmo tempo, o presidente diversas vezes anunciou a duplicação da 381, que é uma rodovia que passa por Minas, mas ela é um eixo de ligação entre o Sudeste e o Nordeste brasileiro e é a pior estrada em nosso país. Ela anunciou diversas vezes verbas para o metrô, essas verbas não aconteceram, não se materializaram. Na questão da segurança pública, ela também não repassou o fundo de segurança para o nosso estado, investir mais em segurança pública, inclusive investir mais na construção de cadeias. Essa mesma realidade em Minas, ela se apresenta em todos os estados da Federação Brasileira, ou seja, o governo federal não tem sido parceiro, não tem sido, eu diria que ele não tem realmente compreendido as reais necessidades de infraestrutura do nosso país e não tem agido de maneira adequada. Pois é, este é o último bloco aqui do Frente a Frente, mas dá tempo. Participa aqui, através do telefone 017 33 55 8432. Então, você pode mandar por esse telefone a sua pergunta ou frenteafrente, tudo junto, @redevida.com.br. Manda aí, a gente entrega, se não der tempo de fazer a pergunta diretamente, que é o deputado Rodrigo de Castro, nós entregamos ao deputado e depois ele responderá. É isso, Denise. Bom, eu quero saber, já tem algumas perguntas aqui no Twitter. O Emilson quer saber se... Nós temos um ano aí de Copa do Mundo, a gente tem falado muito de eleição aqui, mas o brasileiro é apaixonado por futebol, nós teremos jogos nas principais capitais do país. Eu queria saber, e o Emilson também pergunta, se o PSDB, uma vez que teremos jogos também em Belo Horizonte, já tem uma estratégia montada para como lidar politicamente com as manifestações que ocorrerão contra a Copa do Mundo. Uma vez que já está aí, existe até um hashtag no Twitter, vai ter Copa, não vai ter Copa, né? Tem o vai ter Copa, que são das pessoas ligadas ao governo, e dos manifestantes, não vai ter Copa. Como é que o PSDB vai lidar com esse tema? Olha, primeiro nós esperamos uma Copa de sucesso no Brasil e que o Brasil seja campeão, torcemos muito por isso. Mas é claro, o que o Brasil e o que o brasileiro contesta são os gastos, né, a falta de controle dos gastos públicos em relação à Copa do Mundo e, principalmente, a Copa do Mundo, ela é um evento, ela passa, os problemas no Brasil ficam e os problemas são graves e existem realmente, estão aí nos afrontando. Por isso que nós temos até o bordão, né, padrão FIFA, porque isso ficou muito evidente durante esse período de preparação para a Copa do Mundo. Há uma preocupação muito grande em se prestar, enfim, em realizar as metas da FIFA de maneira adequada, mas ao mesmo tempo a população não tem metrô, a população tem uma educação de má qualidade, uma saúde ruim. Então,
esses problemas não são enfrentados pelo governo. Não adianta querer mascará-los com a Copa do Mundo. Eles estão aí e a população tem todo o direito de protestar. O que, é claro, tem que haver um bom tratamento para aqueles que manifestam de maneira legítima, que vão às ruas com a família, enfim, que empunham bandeiras, que cantam slogan, mas que respeitam a lei. E para aqueles que infringem a lei, que destroem, que depredam, esses têm que enfrentar, é claro, a punição, têm que ser presos e punidos. Certa vez um governador me disse que parou de falar da Copa do Mundo no interior, porque ele percebeu, inclusive por pesquisas, que o assunto não era do agrado da população, que sabia que na sua cidade todo mundo falava em Copa, que o Brasil ia melhorar e tal, mas ele olhava para a rua dele, continuava a mesma coisa. O poste de luz continuava queimado, a praça continuava uma desgraça, o atendimento de saúde péssimo. Aí ele simplesmente disse que abandonou esse assunto, ele falava assim, eu só falava na capital e olhe lá. Lá em Minas aconteceu essa mesma coisa ou a governadora Anastasia e vocês políticos mineiros continuaram vendendo a Copa como uma grande coisa para o Estado? Olha, nós assistimos em Minas primeiro a uma PPP onde foi construído, onde foi reformado o Mineirão, que foi o primeiro estádio a ser entregue à população e com o menor custo. Então foi uma parceria público-privada absolutamente exitosa. O que nós não assistimos em Minas foram os investimentos prometidos pelo governo federal. Por exemplo? Por exemplo, na questão do metrô, por exemplo, na questão do nosso aeroporto, que só agora foi privatizado ou sofreu a concessão, da maneira a expressão que a presidente quer utilizar, mas que foi tardio o processo. Mas ele está todo em obras, né? Está em obras, mas poderia estar em obras há muito mais tempo. Ele tá pronto, o governo federal demorou 10 anos para acordar sobre a necessidade do aeroporto. E mais, sobre o aeroporto Tancredo Neves, assim que o ex-governador Aécio Neves assumiu o governo de Minas, ele apresentou uma proposta de investimentos do governo e de privatização no aeroporto. O governo do PT disse não. Demorou 8 anos para fazer aquilo que nós já tínhamos chamado a atenção. Com relação a essa insatisfação, existem soluções. Hoje, quando nós assistimos, por exemplo, a esse descalabro na segurança pública em todo o país. Em Minas, nós tivemos o melhor exemplo, e é modelo hoje, está sendo inclusive noticiado, de construção de presídios. Nós fizemos um modelo através das parcerias público-privadas, absolutamente exitoso. Esses presídios novos já estão funcionando e hoje diversos governadores, diversas delegações, inclusive de estados do PT, vão até Minas para copiar esta iniciativa. Então, o que nós presenciamos, volto a enfatizar, são deficiências graves por parte do governo Dilma em relação à gestão, e essas deficiências, elas causam um impacto negativo na qualidade de vida do trabalhador brasileiro. Hoje, nas grandes capitais, e mesmo nas cidades médias, o trânsito é caótico. As pessoas perdem um tempo muito grande para sair da sua casa até o trabalho, do trabalho para a sua casa. Com isso, elas perdem qualidade de vida, tempo que elas poderiam estar se dedicando à sua família, ao lazer, enfim, aproveitando da vida, elas estão perdendo em ônibus superlotados, em ruas e avenidas absolutamente estranguladas com excesso de veículos. Então, isso tudo tem que ter uma resposta para a população. E nós não estamos assistindo essas respostas por parte do governo federal, que tem recorde de arrecadação, mas que tem também um recorde de insensibilidade e de falta de gestão. Todo esse quadro, ele vai desaguar exatamente nas próximas eleições. Por isso, nós acreditamos que nós podemos chamar a atenção para a população, para esses erros e apresentar as soluções que o Brasil precisa. Pois é, nós pedimos e todos participaram aqui. Há um grande número de perguntas aqui, grande número de participação que nós
entregaremos ao deputado Rodrigo de Castro e ele vai responder a cada Ele uma. vai levar dever de casa, né? Vai levar um dever de casa daqui. Deputado, mas Com o máximo prazer, esse diálogo com a população, para mim, é muito bem-vindo. eu gostaria que o senhor respondesse rapidamente aqui algumas perguntas, que aí a gente poderia fazer mais perguntas. É o Francisco Giovanni, de Poeira, lá no Ceará. Ele quer saber se o governador Eduardo Campos já pode apoiar Aécio Neves no primeiro turno, se a Marina não for vice. Olha, Francisco, esse apoio seria muito bem-vindo, mas é claro que nós respeitamos a posição do governador Eduardo Campos. Ele está com a sua campanha, com a sua pré-campanha, né, que esse é o termo que a gente usa, na rua, e ele é muito bem-vindo para esse debate. Seria antecipar o segundo turno? Eu creio que a candidatura, né, do governador Eduardo Campos é muito bem-vinda ao nosso debate, mas ele também é muito bem-vindo no nosso time. Aparecido Amaral, da cidade de Salto, lá de São Paulo, ele quer saber aqui qual a dificuldade do senhor, né, do deputado, assumir a mudança do Código Penal, da sua área também. E por que não se muda o Código Penal para ver se melhora a questão da violência? Olha, primeiro nós temos, uma vontade muito grande de que a legislação penal brasileira seja modernizada e que ela realmente dê uma resposta efetiva. O que nós presenciamos hoje é um verdadeiro emaranhado de recursos, e eu como advogado posso dizer isso com muita tranquilidade, de falhas muito grandes no nosso, da nossa legislação penal. Reduz a violência? Reduz, com certeza ela tem impacto muito grande na vida do cidadão, na medida em que nós tivermos uma legislação mais moderna e mais clara e mais concisa. O senhor é a favor da redução da maioridade penal, que é um tema controverso e muito debatido? Sou absolutamente a favor do fim da maioridade penal. Por quê? Uma vez que as cadeias hoje são verdadeiras escolas do crime, né? A Universidade do crime é um jargão muito utilizado, basta ver o que aconteceu em Pedrinhas. Primeiro que o fato de ser menor, alguém de 16 e 17 anos tem plena consciência dos seus atos. E muitas vezes essas pessoas, esses jovens, são utilizados inclusive como escudos dos criminosos, especialmente numa questão que hoje assola a todos nós, que é a questão do tráfico de drogas. O que nós presenciamos nas áreas pobres, nas áreas carentes principalmente, são jovens sendo utilizados como escudo pelos traficantes, porque estão sob o manto da maioridade penal, da menoridade penal. Então, eu creio que esse tema tem que ser enfrentado com coragem, com absoluta disposição para o diálogo e que ele é benéfico para o país. O senhor é a favor de reduzir para que idade? Porque há também uma discussão sobre isso. Baixa agora para 16, daqui a pouco vão querer baixar para 10, para 11, para 9, 8, 7, daqui a pouco o menino de 5 anos já vai estar sendo acusado de crime. Eu creio que inclusive apresentei um projeto nesse sentido, de que deva ser atestado a disposição do menor para os atos que ele está praticando, ou seja, que a consciência dele seja avaliada. Se ele tem plena consciência de que está cometendo um crime, ele deve ser punido, é claro que em prisões especiais, pode-se colocar, por exemplo, penas diferenciadas. Nós podemos, por exemplo, há uma proposta também interessante que me foi apresentada, de você ter, num primeiro crime, né, um tratamento diferenciado, a partir do segundo, um outro tratamento. São saídas. O que nós não podemos assistir é a impunidade através da maioridade. Agora, o senhor acha que esse tema pode ser analisado ainda esse ano, não? Dificilmente, que é um tema muito polêmico. Eu creio que ele deve ser tratado aí numa próxima legislatura. Eu não tenho nenhum medo de enfrentá-lo, mas se tratando da realidade do Congresso Nacional. Bom, deputado, infelizmente o nosso tempo acabou. Foi um prazer receber o senhor aqui e fica o convite para o senhor voltar mais à frente. Obrigado, Denise. Obrigado, Zé Maria. É um privilégio participar com vocês do Rede Vida. Um grande abraço a todos. Zé Maria, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado a você, Denise, ao deputado. Nós já nos encontramos lá em Medina, na festa da Dona Xepa, né? Exatamente, na cidade do Zé Maria. Voltar na Xepa. É isso aí, Denise. Obrigado. Sucesso a todos e para você que nos assistiu,
uma boa noite e até o próximo programa.